Gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo à Igreja Casa Restaurada, mais um culto abençoado na presença do Senhor. Feche os teus olhos. Eu gostaria que você colocasse esse momento diante do Senhor. Amém? Senhor, nós te exaltamos, Pai, nós glorificamos o teu nome, toda honra e glória sejam a ti, Jesus. Deus, nós te louvamos porque tu és um Deus de perto, um Deus de longe, um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Tu és um Deus, ó Pai, que está aqui, mas está aí na casa dessa pessoa querida. A tua palavra diz, onde estiverem dois ou mais reunidos falando no teu nome, que ali o Senhor estaria presente, ó Pai. E nós cremos no poder da tua palavra. Por isso eu te peço nessa noite, Espírito Santo, trabalha, Senhor, em nossas vidas, nos lares, ó Pai, para a honra, a glória do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai compartilhando esse link com pessoas que você ama. Eu creio que o Espírito Santo, assim como falou comigo, vai falar com você e vai abençoar muito mais vidas se você compartilhar. Amém? Eu vou falar nessa noite sobre obedecer é uma escolha. E você vai ver tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, aqueles que desobedeciam sofriam e aqueles que obedeciam eram felizes e eram abençoados. Então, nessa noite, que você possa fazer a escolha certa de obedecer a palavra do Senhor em nome de Jesus. Gostaria de iniciar no Salmo 81, no versículo 10 em diante, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido! Se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Olha que interessante, o próprio Deus aqui falando que o povo decidiu não obedecer, que o povo seguiu as suas próprias paixões, os próprios desejos dos corações. E por isso Deus se entristecia, porque Deus queria um povo que o obedecesse. E esse povo, o povo de Israel, decidiu não obedecer, não andar nos caminhos do Senhor. Você consegue perceber nos nossos dias pessoas que se sentem bem entrando dentro da igreja, mas não obedecem àquilo que é ministrado através da sua palavra, não lê a sua palavra. E eu creio que Deus também deve se entristecer com essas vidas. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Então, a gente vê aqui dentro desse texto que o próprio Deus, ele relata que o povo não queria saber dele, que o povo vivia fazendo a sua própria vontade e não obedecia a sua palavra. E a palavra de Deus fala: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então precisamos aprender a dar ouvido ao Senhor. Deus só queria uma coisa do povo de Israel: obediência. E o povo decidiu não obedecê-lo. Amém?
Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8, versículo 32 a 34, diz assim: Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeitais, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas, cada dia esperando as ombreiras da minha entrada. Olha que interessante. O próprio Deus falando assim, ouvi a correção e não rejeiteis. Por acaso, quando a palavra de Deus ela te confronta, você a rejeita? Ou você toma como aquilo uma correção para que você venha a andar nos caminhos do Senhor e a obedecer a sua palavra? Porque muitas vezes a palavra de Deus ela vai nos confrontar, ela vai contra aquilo que nós desejamos, ela vai contra aquilo que nós queremos fazer. E precisamos estar atentos. Assim como o Senhor rejeita aquele que rejeita a sua palavra, então você rejeita a palavra do Senhor, o Senhor te rejeita. É o que o texto está falando. Amém? Eu gostaria de compartilhar sobre uma história no Antigo Testamento que está em 1 Samuel, no capítulo 13. Fala sobre o rei Saul. Você deve conhecer, já deve ter ouvido falar, mas olha que interessante. O rei Saul foi um rei escolhido pelo próprio Deus. O Deus é quem levantou a vida de Saul como rei. E Saul vem fazendo um reinado, vem sendo abençoado, ele chega a profetizar junto com os profetas. E num determinado tempo, era de costume, o rei, quando ia à guerra, ele chamava o profeta, e o profeta buscava a direção de Deus, e o profeta dava a direção para que Israel fosse vitorioso em suas lutas, em suas pelejas. E nesse capítulo, no capítulo 13, Samuel, ele dá uma ordem para Saul. Ele fala assim, nós vamos guerrear, só que eu vou demorar 7 dias. E depois dos 7 dias de 7 dias eu volto. E estão ali tudo se preparando e o povo inimigo se levanta contra Israel. E passa 1 dia, passa 2 dias, e passa 3 dias, 4, 5, 6, 7, e nada de Samuel chegar. E existia uma coisa que era feita antes de ir à guerra, que o sacerdote ele oferecia um sacrifício ao Senhor e saía depois para a peleja. E o que Saul fez? Ele não esperou Samuel. O povo começou a pressioná-lo. E aí, Samuel não vem, Samuel não vai vir. E o que Saul fez? Ele pegou o holocausto, ele preparou o sacrifício, ele fez o sacrifício. E diz o texto, se você for ver, em 1 Samuel, no capítulo 13, que logo após ele ter oferecido o sacrifício, Samuel chegou. E quando Samuel chegou, fala assim para Saul: Saul, o que foi isso que você fez? Não compete a você fazer isso. Aí ele falou que o povo estava pressionando e tudo, e que ele se achou no direito, por ser rei, foi fazer aquilo que não competia. Ele desobedeceu a ordem do sacerdote Samuel, porque foi a palavra do Senhor que depois de 7 dias ele viria, e ele desobedeceu a palavra do Senhor. E o texto fala o seguinte: assim como ele desobedeceu, o Senhor passaria o trono, o reino de Saul, para outro rei, no qual o Senhor iria procurar um homem com um coração
que fosse obediente a ele. E não contente, se você for ver em 1 Samuel no capítulo 15, Samuel deu outra ordem ao rei Saul, vinda da parte de Deus. E Samuel chega para Saul e fala assim, nós vamos lutar contra os amalequitas, mas é o seguinte, não é para pegar os despojos, não é para pegar os animais, não é para deixar, tinha que deixar todo mundo morto, matar todos os animais, deixar os despojos lá, era para matar o rei, era para matar mulheres, crianças, era para matar todo mundo. Era a ordem de Deus, era a ordem do Senhor. E se você for ver lá no capítulo 15, o que Saul fez? Ele chegou lá, naquela guerra, e os seus soldados, o que eles fizeram? Eles separaram o melhor gado, as melhores ovelhas, os melhores bois, as melhores vacas. Eles separaram tudo que era de bom e ainda deixaram vivo o rei. Talvez o rei para ele ia ser um trunfo, né? Ia ser algo, e ele preservou a vida do rei, onde Deus havia mandado matá-lo. E quando Samuel chega, Samuel fala assim, escuta, eu estou escutando barulho de animais aqui, o que é isso aqui? Aí a desculpa de Saul foi o seguinte, que ele guardou os melhores animais para oferecer de sacrifício ao Senhor. Você percebe que as pessoas tentam dar desculpas para Deus? As pessoas tentam sempre justificar os seus erros, sempre tentando culpar os outros ao invés de assumir o seu próprio erro. Ele fala que os seus soldados separaram os melhores ovelhas, os melhores gados, para oferecerem sacrifício ao Senhor. Você lembra que o Senhor falou para ele que queria que matasse tudo, não queria nada? Mas mesmo assim, ele desobedeceu. E no capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 22, diz assim, Samuel chega diante de Saul e fala assim para ele, porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, para Deus, a obediência era muito maior do que os sacrifícios. O fato de Saul ter desobedecido, fez com que ele perdesse o seu reinado, fez com que a desobediência trouxe uma desgraça sobre a vida do rei Saul. Na realidade, quando nós desobedecemos a vontade de Deus, a palavra de Deus, nós sempre sairemos no prejuízo. Nós sempre teremos problemas em nossas vidas. Por isso, uma questão de sabedoria. Obedeça a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor ela sempre vai preservar a nossa vida e ela vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém? A desobediência, ela traz consequências sérias sobre nossas vidas. Amém? Olha em Deuteronômio, no capítulo 28, olha o que Deus fala com respeito a obedecer a palavra do Senhor. Versículo 2 diz assim, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas.
Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo e os teus celeiros em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra em que te der o Senhor teu Deus. Olha que interessante. A obediência à palavra do Senhor, a ouvir a voz do Senhor, vai trazer uma consequência de bênção sobre nossas vidas. Se você for ver o texto daí para frente, você vai ver que se você não obedecer, as maldições que acontecem sobre a tua vida. Depois você lê aí na sua casa, Deuteronômio 28, as bênçãos e depois as maldições. Quando você não obedece à palavra do Senhor, quando você não obedece à voz do Senhor, a consequência, ela traz muito prejuízo sobre a tua vida, sobre a minha vida, quando nós não obedecemos ao Senhor. Amém? Então a desobediência de Saul fez com que ele perdesse o seu reinado. Se você for ver outras histórias na Bíblia, a desobediência de Sansão fez com que ele perdesse a sua própria vida. A desobediência de Jonas fez com que ele tivesse uma vida de decadência, ao ponto de desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão do navio, desceu para a barriga de um grande peixe. Você vê que a vida de uma pessoa de desobediência é uma vida de decadência. E eu não espero que você, depois da noite de hoje, continue desobedecendo a voz de Deus. Talvez você está fazendo uma reflexão da tua vida, de tudo que você tem passado, de tudo que você tem vivido, e Deus está falando com você aí, Deus está entrando na tua casa e está falando ao teu ouvido, talvez em particular contigo, que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda pessoa que passa pelo processo de desobediência, ela tem uma consequência não muito boa. Moisés, Deus mandou ele falar à rocha, e ele vai irado com o povo e ele bate na rocha. Ele desobedeceu a palavra do Senhor, por isso ele não entrou na terra prometida. Saul, a desobediência de Saul lhe custou o seu reinado. Sansão lhe custou a sua própria vida. Mas a obediência, ela traz a bênção sobre nossas vidas. Podemos ver através de Daniel, quando ele decide não se dobrar diante dos deuses, Deus o exaltou de tal maneira que a ponto de o próprio rei falar que iria adorar o Deus de Daniel. Você vê que toda uma nação se converteu por causa de uma posição de obediência à palavra do Senhor. Pedro, diz o texto lá que ele tinha vindo de uma pescaria e nada havia pego naquela noite. Profundo conhecedor do mar, pescador, o cara veio de uma pescaria onde não havia pego nenhum peixe, e de repente Jesus chega diante dele e fala para Pedro, leva o barco para dentro do mar de novo. Aí ele fala assim, Senhor, mas nós pescamos a noite toda e nada pegamos. Mas Pedro obedeceu a palavra do Senhor. E podemos ver o resultado da obediência. Houve uma grande pesca a ponto de ter que chamar outros barcos para ajudá-lo, porque senão o barco dele ia afundar. De tantos peixes que foram pegos naquele dia. A obediência
gera bênção. Amém? Você lembra da história de Lázaro? A história de Lázaro não é muito diferente da minha, não é muito diferente da sua. Lázaro já estava morto, já faz 3 dias. Segundo o texto, falava que o defunto já até cheirava mal, mas ele já havia sido sepultado e ele estava ali. E Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e fala para aquele povo que estava ali em volta tirar a pedra. E se você for lendo o texto, diz que o povo obedeceu, foi lá, tirou a pedra, ele chama Lázaro pelo nome e Lázaro veio para fora. O povo que estava ali obedeceu. E de repente você está diante de uma situação, você está vivendo algo onde você precisa obedecer aquilo que Deus está mandando você fazer. Talvez tem pessoas do seu lado que não estão nem te ajudando, estão falando para você, não faça isso, não adianta, não tem mais esperança. Mas se você ouvir a voz do Senhor e obedecer, eu tenho certeza que Deus pode ressuscitar tudo aquilo que já para você um dia as promessas de Deus que talvez para você morreu, pode ser ressuscitado. É só você ouvir a voz do Senhor, é só você ouvir Jesus falar, Jesus te chamar em nome de Jesus. Obedecer os seus mandamentos é melhor do que sacrificar. Aleluia. Uma coisa que há muito tempo atrás eu ministrei uma palavra que a voz que você ouve é a voz que direciona a sua vida. Por isso eu te peço, meu irmão, para de ouvir pregadores de fora, para de ouvir outros pregadores, ouça o teu pastor. Pastor Pécio, ele prepara uma palavra no domingo para trazer uma palavra que tem edificado a minha vida, a vida da minha família, e você fica ouvindo pregador aqui, pregador ali, pregador lá. A voz que você ouve é a voz que direciona a sua vida. Por isso, centralize tudo naquilo que você crê que foi Deus que preparou para a sua vida. Deus levantou o pastor Pécio como um pastor sobre a tua vida. Por isso, ouça aquilo que Deus está falando através da boca do seu servo e você vai ser abençoado. Basta só você obedecer aquilo que está sendo ministrado da parte de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, ele foi obediente. E o pastor, ele leu esse texto. Eu acho tremendo esse texto. Está em Filipenses capítulo 2, que fala que Jesus, ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Aleluia. Diz assim, Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus aqui, ele é a maior prova de obediência, ele lutou contra a sua própria vontade. Você lembra ali no Getsemane, ele chega, fala, ele chega a orar diante de Deus, ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. E ali ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se você quer a bênção de Deus sobre a tua vida, se você quer que as coisas aconteçam sobre a tua vida, começa nessa noite a obedecer a palavra do Senhor, a obedecer os mandamentos do Senhor,
a obedecer tudo aquilo que tem sido ministrado sobre a tua vida, sobre a tua família, e as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão em nome de Jesus. Por isso, faça como Jesus, lute contra a tua própria vontade, porque a nossa vontade, eu sei que ela é carnal, ela vai fazer com que nós façamos a vontade da nossa carne, mas o texto fala que a nossa carne tem que morrer, o que tem que vivificar é o Espírito. E o Espírito Santo, ele está dentro de você, ele te capacita para que você possa vencer a tua vontade carnal e obedeça à palavra do Senhor para que você seja abençoado, você e a sua família, em nome de Jesus. Nessa noite eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar, eu quero te dar um conselho. Obedeça a palavra do Senhor, obedeça os seus ensinamentos. Isso vai produzir vida, vai produzir bênção sobre a tua vida. Cada vez que você desobedece a palavra do Senhor, você vai trazer consequências não muito boas sobre a tua vida e talvez sobre a tua família. Talvez a tua família vai sofrer as consequências junto com você. Amém? Por uma questão de sabedoria. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você não quer sacrificar. Você não quer que a tua vida passe por algum processo onde muitos perderam até a vida pela desobediência. Que isso não seja você. Que isso não seja eu. Em nome de Jesus. Por isso, nessa noite, feche os teus olhos. Eu quero orar pela tua vida, eu quero colocar esse momento diante do Senhor. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós te exaltamos, Pai, nós glorificamos o teu santo nome. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nós declaramos que só o Senhor é digno de ser adorado neste lugar, Jesus. Toma o teu lugar de honra nessa noite, Pai. Que teu Espírito Santo esteja entrando em cada lar, ó Pai, ministrando sobre cada coração. Ó Deus, eu não sei o que tem acontecido sobre cada um. Eu não sei se o teu povo tem obedecido a tua palavra ou não, mas nós sabemos, ó Pai, a consequência que vem sobre aquele que te desobedece, ó Pai. Porque o Senhor está mais preocupado com a obediência do que sacrifícios, ó Pai. O Senhor não busca em nossas vidas sacrifícios, o Senhor busca obediência, Pai. Eu coloco cada vida diante de Ti, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja curando, ó Pai, cada alma, esteja restaurando cada físico, ó Pai, para a honra e a glória do Teu nome. Eu declaro, Pai, um novo tempo sobre essa vida que está ouvindo essa palavra, está sendo ministrada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada lar, ó Pai, sobre cada vida que está assistindo esse vídeo agora, Pai. Deus, se existe algum enfermo aí, ó Pai, do outro lado, ó Deus, que Teu Espírito Santo envia anjos, Pai, naquele lugar, ó Pai, vai trazendo cura, restauração de cada físico, ó Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo a Tua cura sobre cada vida, Pai, restauração de cada físico, para a honra, a glória do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós Te louvamos, porque Tu és um Deus, ó Pai, que vai adiante de nós. Tu és um Deus que trabalha para aqueles que Te esperam. Ó Deus, Tu és um Deus, ó Pai, que diz a Tua palavra, que o Senhor se alegra, Pai, em abençoar os Teus filhos, ó Pai. Deus, eu coloco cada vida diante de Ti, Senhor, e já Te louvamos e Te agradecemos, porque, ó Deus, tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a tua vida. Nós nos vemos no culto de domingo, tá? E o pastor tem novidade para você. Esteja presente lá no culto presencial, porque tem novidades para você em nome de Jesus. Seja abençoado. Em nome de Jesus. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org.
cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.